Bom dia novamente a todos. A gente, 3 semanas atrás, estávamos falando sobre as navegações portuguesas entre os séculos XIV e XVI. Né? A gente está num período da história inaugurando um período novo chamado Idade Moderna. E o início da Idade Moderna se deu com as grandes navegações. Alguns historiadores falam que foram as navegações que começaram nesse período da Era Moderna. Alguns outros historiadores vão falar que foi o renascimento cultural e científico que a gente viu no trimestre passado, que agora eu estou perdido com esse ano meio louco que a gente está. Então, vamos lá. As navegações portuguesas. O que ela vai ter de diferente? Primeiramente, que Portugal ele vai ser pioneiro nas grandes navegações. O que isso quer dizer? Portugal ele foi a primeira nação europeia a se desbravar pelos mares, em busca de algumas coisas importantes para a economia daquele período. E que coisas eram essas? Primeiramente, ouro e prata. Qualquer país, qualquer coroa, monarquia desse período da Europa estava procurando ouro e prata para aumentar, sim, a sua condição econômica. Só que vai ter uma terceira coisa muito importante para principalmente a alimentação daquele período, que são as especiarias. E o que seriam as especiarias? São os temperos, condimentos que a gente utiliza todo dia para cozinhar os nossos alimentos. E aí eu estou falando de noz moscada, pimenta do reino, canela, todos esses temperos hoje que são bem baratos da gente vai no mercado, vai no armarinho, a gente compra e rapidamente a gente consegue, né, adquirir esses produtos. Naquele período eram produtos raros, então para a gente conseguir essas especiarias, nós tínhamos que ir até as Índias, que era o único local do mundo que tinha a oferta em abundância desses condimentos. Tá bom? Então vamos lá, tratando aqui então sobre as navegações portuguesas. A gente viu o seguinte, que naquele período da nossa história, dos séculos XIV e XVI, diversos povos eles vão desenvolver as técnicas de navegação. Tem muitos alunos que todo ano me faz a mesma pergunta. Professor, quando é que a gente vai ver os vikings? Professor, quando é que a gente vai estudar os vikings? Professor, por que a gente não estuda os vikings? Aí, tirando a dúvida de vocês, a todo mundo que me faz essas perguntas. Por que a gente não estuda muito com profundidade os vikings? Porque eles, teoricamente, não participaram da formação histórica e cultural do Brasil e da América. Então, a gente deixa um pouquinho de lado o estudo sobre os vikings. Mas eles vão ser bastante importantes para a formação cultural, tanto da Ásia quanto da Europa, tá bom? Então, segundo alguns historiadores, há relatos que os vikings podem ter aportado aqui na América já há muitos séculos antes dos europeus. Só que nós não temos registros históricos sobre essa passagem dos vikings aqui nesse período. Onde a gente vai ter esses registros históricos da passagem dos vikings? Lá na Europa. Então, principalmente formação da Inglaterra e tudo mais. A galerinha que gosta de jogar, como o Danilo, vai sair um novo Assassin's Creed agora, que é sobre os vikings, né? Sobre a conquista viking da Inglaterra e tudo mais, que eles tiveram a participação. Tá bom? Então, a partir do século XV, algumas coroas europeias, como a de Portugal e da Espanha, vão começar a financiar, então, esses processos marítimos de grandes navegações, em busca de metais preciosos, em busca de especiarias, num contexto de desbravamento e de busca desses materiais. Por qual motivo? Porque as Índias, nós tínhamos lá nas Índias, né, onde fica mais ou menos hoje o continente asiático, nós tínhamos uma rota terrestre que era dominada pelos italianos. Então, tanto Portugal quanto a Espanha queriam ter o monopólio, ou seja, queriam ser os únicos a comandarem uma viagem, poderem chegar até as Índias. Então, Portugal e depois a Espanha vão começar a procurar rotas alternativas para chegar até as Índias. E qual é a ideia de Portugal? Bom, se a rota terrestre está dominada pelos italianos, então uma forma da gente chegar até as Índias é contornando o continente africano. E aí eu tenho um mapa aqui para vocês para ilustrar isso melhor agora. Esse quadradinho menor ao centro da tela, eu estou marcando para vocês onde fica Portugal e onde fica a Espanha. Esse outro quadrado maior, que tem uma seta ligada para ele, é onde fica as Índias. Hoje é a Índia, né? E os países próximos, Paquistão e tudo mais, que naquela época era o território onde eles iam buscar essas especiarias. Vocês podem ver que o ponto mais rápido para a gente se aproximar da Espanha e Portugal para as Índias
é via terrestre, né? Por terra você chegaria rapidinho, né? Contornando toda a superfície do continente europeu, você chegaria até as Índias e assim, rapidamente, você poderia adquirir esses produtos. Só que essa rota aqui era dominada pelos italianos. Então, o que vai acontecer? Portugal e Espanha vão ter que procurar rotas marítimas para chegar até as Índias, porque por terra eles não poderiam chegar. E aí Portugal vai ser o primeiro país, então, a buscar uma rota que mais se aproximasse para chegar às Índias. E que rota era essa? Contornando o continente africano. Tudo bem? Então, essa vai ser a sacada de Portugal. Como eles vão ter mais dinheiro naquele período, eles vão sair na frente nessa disputa de uma rota mais rápida para chegar até as Índias. Então, por isso que esses primeiros passos, essas primeiras etapas das navegações europeias, se deu através das navegações portuguesas. Prosseguindo, então, aqui com a nossa aula. Por que Portugal, então, ele vai ser pioneiro nesse processo das grandes navegações? Nós vamos ter algumas características e alguns pontos importantes. Primeiro, eles vão ter uma posição geográfica privilegiada, só voltando aqui. Vocês podem ver que Portugal ele é conectado ao mar, ao Oceano Atlântico. O mesmo oceano que banha o Brasil, banha Portugal. Então, por estarem conectados ao oceano, então a navegação para esse país ele é facilitada, né? Porque já está ligado ao mar. Você não precisa conquistar nenhum outro território por terra, para chegar até os mares. Então, os portos portugueses já estavam preparados para as grandes navegações. Só que naquele período, o que eram as navegações daquele período? Eram viagens pequenas, dentro do continente mesmo europeu, né? Para você contornar, chegar até a Irlanda, chegar até a Inglaterra. No máximo, ia ter a costa norte do continente africano ali, as ilhas de Cabo Verde, a Ilha da Madeira. No máximo, essas viagens que eram curtas, né? Se a gente botar em proporção, uma viagem até o Brasil ou uma viagem até as Índias que durariam meses para serem percorridas. Então, a posição geográfica é um primeiro fator importante, Portugal ter sido pioneiro nas grandes navegações. Segunda questão importante, eles tinham conhecimentos marítimos. O que isso quer dizer? Eles acreditavam na ciência e acreditavam naqueles que pesquisavam, vamos dizer assim, que pesquisavam o contexto das melhores técnicas de navegação. Então, eles tinham esse conhecimento e aplicavam nas grandes navegações, tá bom? E também, não menos importante, Portugal era a monarquia, a coroa, a realeza mais rica daquele período, a que tinha mais dinheiro. E para você custear, financiar essas navegações, você tinha que ter dinheiro naquele período. Senão, nada feito com esse processo das grandes navegações. Tá bom? Então, a gente vai para as etapas das navegações portuguesas, né? Algumas datas importantes. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, mas está lá disponível na apostila de vocês para vocês poderem consultar e verificar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, primeira etapa importante das navegações portuguesas é o ano de 1415. 1415 nós temos a primeira conquista portuguesa, que foi a cidade de Ceuta, que fica no Marrocos. Já é uma cidade no continente africano. Então, por que essa cidade vai ser importante? A tomada dessa cidade islâmica expressava, do ponto de vista religioso, o espírito cruzadista que movia muitos europeus na época. Do ponto de vista econômico, ela permitia aos portugueses controlar o rico comércio do ouro trazido da região africana do Sahel. Então, a cidade de Ceuta, que fica no Marrocos, vai ser o primeiro entreposto, o primeiro ponto de parada importante que vai ser conquistada pelos portugueses. E que ano que se deu isso? 1415, bem no início do século XV, tá bom? Em seguida, os portugueses vão chegar às ilhas de Madeira e do Açores. Depois, atingir o extremo sul do continente africano e, finalmente, no ano de 1498, o explorador Vasco da Gama ele vai alcançar a cidade de Calicut, que fica na Índia, estabelecendo, então, definitivamente a rota entre Portugal e o Oriente. Então, se eu perguntar para vocês, na nossa provinha, dever de casa, ou perguntarem para vocês em algum momento da história, qual é o marco, qual é a data que marca a chegada dos portugueses às Índias? 1498. Quem foi o navegador? Navegador chamado Vasco da Gama, tá bom? O Clube de Futebol do Rio de Janeiro, por curiosidade, né, o melhor time do Brasil,
ele tem esse nome por causa desse navegador português, tá bom? Vasco da Gama. Não é à toa que a fundação do clube se deu no ano de 1898, exatamente no dia que se comemora a chegada de Vasco da Gama ao continente africano, tá bom? Bom, após 3 meses em Calicut, né, Vasco da Gama ele vai voltar para Portugal, né? Então ele faz a viagem de volta, né, com os navios cheios de mercadoria, como especiarias, seda e porcelana, que foram revendidos na Europa. E é com a viagem de Vasco da Gama que tanto os portugueses quanto os espanhóis vão verificar que vale muito a pena você investir no processo das grandes navegações, porque o dinheiro que você vai lucrar vai ser muito alto. Então, além da Índia, a presença portuguesa em terras asiáticas ao longo do século XV e XVI se estendeu à Indonésia, à China e o Japão. Tá bom? Bom, aí vem o mapa, é um dos mapas mais famosos que vocês vão ter em história. Eu não sei se eu coloquei na apostila de vocês, se eu não botei foi uma falha minha, mas para vocês entenderem aqui um pouquinho. O mapa que está na tela de vocês é o mapa que ilustra as viagens marítimas portuguesas. Eu não coloquei aqui, nesse quadro, não está as viagens que os navegadores espanhóis fizeram, somente as viagens que os navegadores portugueses fizeram. Então, nós temos 3 rotas importantes. Uma na cor verde, uma na cor vermelha e uma na cor roxa, violeta, mais ou menos, tá bom? Essas datas, quais são as datas importantes? A roxa é a viagem de Bartolomeu Dias, que entre os anos de 1487 e 1488, ele saiu de Portugal, contornou a costa oeste do continente africano, chegando ao sul do continente africano, onde ele vai descobrir que tem como você passar para o Oceano Índico, atravessando, contornando o sul do continente africano, né? Isso vai ser uma coisa, um marco tão importante que vai dar uma esperança de vida, uma esperança de lucro, uma esperança de conquista, que o próprio Bartolomeu Dias e a coroa portuguesa vai batizar essa passagem de Cabo da Boa Esperança, que era a esperança que eles tinham de conquistar territórios, de comprar especiarias, de adquirir ouro, prata, por isso que eles vão nomear esse cabo que contorna o sul do continente africano de Cabo da Boa Esperança. Esse nome permanece até os dias atuais. Se alguém um dia aí for pegar um barquinho, um navio, alguma coisa, e viajar e contornar ali o sul do continente africano, vocês vão ver que lá vai se chamar Cabo da Boa Esperança, tá bom? Bom, segundo marco importante aqui das viagens portuguesas é a rota da cor vermelha, tá bom? A cor vermelha é a rota que sai de Portugal, tá bom? Vai passar aqui no meio do Oceano Atlântico, vai fazer uma curva quase chegando no Brasil, mas não chega a passar no Brasil, tá bom? Contorna o sul do continente africano, faz várias paradas na costa leste desse mesmo continente e chega até as Índias no ano de 1498. Que rota é essa? É a rota de Vasco da Gama, tá bom? O primeiro navegador a contornar o sul do continente africano e chegar até as Índias. Lá ele permaneceu por 3 meses, recolheu uma boa quantidade de especiarias, porcelana, seda, lãs, tecidos importantes, né? E trouxe de volta para Portugal. E ele fez essa mesma rota, retornando a Portugal. E aí, com a viagem de Vasco da Gama, a coroa portuguesa vai ver que vale a pena chegar até as Índias, contornando a África. E aí, 2 anos depois, eles vão pedir para um outro navegador português, esse famoso para nós, Pedro Álvares Cabral. Em 1500, ele vai sair de Portugal e vai até as Índias. Só que ele vai ter uma diferença na sua navegação. Que diferença é essa? Naquele período já se sabia, né, a Espanha já havia chegado à América, e vai se saber que tem uma parte do território que pertence a Portugal. E aí a coroa portuguesa vai pedir que Pedro Álvares Cabral faça uma pequena curva na sua rota para descobrir se algum território na América pertence a Portugal. É por isso que no dia 21 de abril, ou melhor, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral vai desembarcar em Porto Seguro, na Bahia. E é por causa disso que nós chamamos ele de descobridor, entre aspas, do Brasil. Tá bom? A palavra descobridor, achar, essas coisas todas, nós ainda vamos debater bonitinho, tá bom?
Afinal, a chegada de Cabral dos portugueses no Brasil foi um descobrimento? Foi uma invasão? Foi um achamento? Foi um encontro de culturas? Qual é o termo correto que a gente se utiliza na história? A gente vai ver um pouquinho melhor depois, tá bom? Contornando então o sul, passando no Brasil, ele vai continuar a viagem até as Índias para buscar mais especiarias e trazer de volta para Portugal. Tá bom? Bom, em 1500, então, Pedro Álvares Cabral seguiu viagem em direção às Índias e chegou às terras que viriam a ser o Brasil. Em suas viagens, os portugueses fundaram importantes entrepostos comerciais, iniciando a formação de uma ampla rede de comércio dos mais variados produtos e estabelecendo um grande império marítimo no Atlântico. Enquanto isso, seus missionários religiosos procuravam converter os povos locais à fé católica. E esse é um ponto importante, tá, galerinha? Entendam uma coisa, as grandes navegações vão beneficiar não somente as coroas portuguesas e espanholas, mas também a Igreja Católica daquele período, tá bom? Qual era o objetivo da Igreja Católica nas grandes navegações? Conquistar mais fiéis, novos fiéis, naquele contexto histórico, tá bom? Galerinha, a nossa explicação da aula, ela vai terminar aqui, e eu vou parar a nossa gravação aqui, e aí eu vou abrir o áudio para a gente bater um papo, tá bom? Deixa eu só